Você pega a tua Bíblia, querido, vai abrir no livro dos Salmos. Nós vamos estar lendo o Salmo 115. Salmo 115, vamos estar compartilhando a palavra de Deus nessa noite. Algo maravilhoso para nós. Você prepare o teu coração. Deus vai falar fortemente a nós hoje aqui. Quero já adiantar para você. Prepara aí teu coração. Para o que Deus tem para ti nessa noite. Salmo 115. Amém? Salmo 115 diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Versículo 5, presta atenção, diz assim: Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam e seus pés não andam, e som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Eu vou repetir o último versículo. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos nele confiam. Só até aí. Se você crê, diz amém. Graças a Deus. Esteja orando comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos, Senhor, para louvar, bendizer e exaltar teu nome. Entregamos esta igreja nas tuas mãos. Entregamos cada vida, Pai. Entregamos cada um aqui presente. E que acha nesse momento, Senhor, uma postura, Pai, de adoração de cada um aqui presente. Um derramar, Pai, da tua graça seja invadida aqui em nossos corações. E que possamos receber do alto, Pai, do trono da glória, da graça que vem de Ti. Nessa noite fala aos nossos corações. E vem agir grandemente, ó Pai, abençoando a cada um aqui presente, aqueles que estão me ouvindo em suas casas, aqueles que irão ouvir mais tarde. Sim, Pai, onde a minha voz chegar, que Tu possas abençoar esses que nos ouvem. Nós te agradecemos, ó Pai, e diante de uma palavra tão tremenda, tão poderosa, nós nos constrangemos, nos rendemos e dizemos muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo que Tu já está fazendo em nossas vidas. Obrigado pela alegria, pelas bênçãos, pela revelação da Tua palavra, pelo que tens falado nesses últimos dias para nós, tem nos alimentado, tem nos fortalecido, tem nos edificado, e nós somos gratos a Ti por todas as coisas. Obrigado, Senhor, e abençoe a cada um presente aqui. Eu oro por cada um. Que Tu dês uma porção que vem de Ti, somente Tu conheces e pode fazer. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu agir. E desde já nós repreendemos toda investida das trevas contra as mentes e os corações aqui nessa noite, para tentar roubar essa palavra que será ministrada para nós. Que haja nessa noite aqui corações abertos com bons terrenos, para que essa semente, essa palavra aqui possa frutificar e crescer. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom e maravilhoso. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, pois Ele merece. E essa palavra é boa, ela é perfeita, ela é agradável para nós. Você fique atento ao que Deus tem para ti nessa noite. Irmãos, no último domingo estivemos aqui ministrando a palavra de Deus. E para quem
se lembra, tem boa memória e participa dos pequenos grupos, nós estivemos ainda compartilhando mais dessa palavra. Nós falamos sobre a cegueira espiritual. E nós contamos ali a história de um cego de nascença, em que aquele homem nasceu cego e aqueles discípulos, os homens, os fariseus que estavam ali perto de Jesus e perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais? Jesus disse: nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas este homem está assim para que a glória de Deus seja manifestada. E Jesus, ele cuspiu, a Bíblia diz que ele cuspiu no chão, fez um lodo ali, uma lama, e passou nos olhos daquele cego e mandou ele se lavar. E quando aquele cego se lavou, ele conseguiu enxergar. Ele viu, e o que era cego passou a ver. Aquele que era cego começou a enxergar. Todavia, aqueles homens que presenciaram aquele milagre, mesmo já enxergando e vendo com seus próprios olhos, ficaram cegos diante do Filho do Homem, diante do Salvador eterno que estava diante dele. Jesus diz: eu vim para que os cegos vejam, mas também eu vim para que aqueles que veem tornem-se cegos. O cego passou a enxergar, mas aqueles que estavam enxergando ficaram cegos, cegos espiritualmente, porque não reconheceram a grandeza de Cristo. E nós ministramos sobre a cegueira espiritual. O quão terrível é você viver com seus olhos vendados para as coisas espirituais. Quão terrível é você viver com seus olhos embaçados, sem poder conhecer e ter a revelação da glória de Cristo, quem Ele é em sua vida, o que Ele fez por ti. Isso é espiritual. E nós oramos para que toda cegueira espiritual caia por terra nas nossas vidas, em nossas famílias, amém? E nós aqui estamos diante de um texto em que fala sobre aqueles que também são cegos. Aqueles que não somente são cegos, mas eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos e não ouvem. E o Salmo 115 está referindo-se aos ídolos. Aos ídolos que aqueles povos adoravam. Estes ídolos, ele diz, são obras de mãos de homens. Sabe, esses ídolos, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm um nariz, têm boca, têm mãos, não apalpam. E ele diz no versículo 8: tornem-se semelhantes a eles os que adoram aos ídolos, os que confiam nos ídolos e não confiam no Senhor. Isso é muito forte. E ele está dizendo, em outras palavras, os idólatras estarão sempre cegos. Os idólatras não somente estarão cegos, mas não ouvirão, não sentirão, não apalparão. O idólatra, aquele que adora os ídolos, se tornará semelhante aos ídolos. Ele se tornará insensível à palavra de Deus. Queridos, se foi uma coisa que nós vemos a palavra de Deus nos rebatendo, nos ensinando e me ensinando ao povo de Israel, foi a fugir dos ídolos, a fugir da idolatria. E aqui está claro que é um contexto sobre os ídolos que existiam naquele tempo, os ídolos que contaminaram o povo de Israel. E no tempo do Velho Testamento nós podemos ver a história de vários ídolos. Por exemplo, no Egito, o povo de Israel passou algum tempo no Egito, e a Bíblia conta a história que eles eram um povo idólatra, um povo pagão, existiam muitos ídolos, e até hoje nós podemos ver esses ídolos sendo adorados, não somente pelo povo egito, mas em todo o mundo. Existem os ídolos do deus Ra, o deus Ísis, Osíris, Horus. Você talvez já ouviu falar desses ídolos, desses nomes. Não somente esses, mas outros ídolos, deuses que eram adorados pela Babilônia, pelos gregos, pelos povos pagãos. A Bíblia conta e relata alguns deles. São ídolos terríveis que exigiam sacrifícios. Por exemplo, o deus Moloque, os pais tinham que entregar os seus bebês, seus filhos, como uma forma de sacrifício ao deus Moloque, acreditando que entregando os seus filhos eles teriam prosperidade e riquezas. Então eles entregavam os seus bebês para serem sacrificados ao deus Moloque.
e tantos outros deuses, a Mamon, a Baal e a Dagon, e eles faziam imagens desses deuses e levavam essas imagens para dentro de suas casas, essas maldições para dentro de suas casas. E o Senhor, repreendendo através dos seus profetas, ensinando: não adorem aos ídolos, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Desde o início o Senhor ensinando a não fazer imagens, a propagar isso, a adoração a imagens de escultura. E o Salmo 115, ele está dizendo: olha, esses ídolos são obras de mãos, são prata, feitos de prata e feitos de ouro, são os ídolos deles. Eles têm olhos, mas não enxergam, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam. E aqueles que adoram os ídolos serão iguais aos ídolos. A palavra está dizendo: os idólatras serão insensíveis. Os idólatras não estarão sensíveis a ouvir a voz do Senhor. E essa cegueira é causada pela idolatria. Em Isaías, no capítulo 42, e o versículo 8, irmãos, eu quero que você fique bem atento. Diz assim: eu sou o Senhor, e este é o meu nome, a minha glória não a darei a outrem, e nem a minha honra a imagens de escultura. O homem trocou a glória de Deus por imagens de escultura. A glória do Todo-Poderoso foi trocada por obras de mãos de homens. E a idolatria, queridos, ela causa a cegueira, como eu falei. Ela vai deixar o teu coração nas trevas. Ela vai deixar o teu coração insensível, porque aqueles que adoram os ídolos tornarão semelhantes a eles. E o que mais é o ídolo a não ser uma obra de mãos? Algo que não tem vida, algo que não enxerga, algo que não ouve. Esta era a idolatria no Velho Testamento. Mas você pode perguntar: pastor, mas aquilo era naquele tempo. Hoje em dia nós não vemos tanto isso. Engana-se, querido, pois ainda existe muita idolatria. Ainda existe muita idolatria. Literalmente falando de pessoas que adoram imagens. Literalmente falando de pessoas que colocam ídolos pagãos em suas casas, às vezes desconhecidamente, por ignorância, trazendo a maldição e a presença do inimigo para dentro de suas casas. Ou até mesmo usando roupas consagradas, roupas que pregam a idolatria e nem sabem, imagens, ou até assistindo alguns filmes, ou até consumindo conteúdos consagrados e que realmente são direcionados para a idolatria. Se você estiver com seus olhos espirituais atentos, e você conhecer a palavra de Deus, você não será enganado por isso. Se você tiver o seu coração voltado para adorar somente ao Senhor teu Deus, você não será um cego. Seus ouvidos estarão sempre atentos. Você estará sensível à voz, o agir de Deus e do Espírito Santo. Quem está me entendendo aqui nessa noite, levanta a tua mão e dê glória a Deus. Aleluia. Amém, querido? Tornem-se semelhantes a eles, os que praticam tais coisas. Mas eu quero ainda aprofundar mais, eu quero tocar ainda mais fundo do teu coração. Sabe, a idolatria, ela é muito mais abrangente do que você adorar uma imagem ou um ídolo. E eu diria que a idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus no seu coração. No seu coração existe um lugar especial. Esse lugar especial deve ser preenchido somente por aquele que é o Eterno, o Todo-Poderoso. E quando esse lugar, que é o lugar de Deus, o lugar reservado no seu coração, ele é ocupado por algo que não é o próprio Senhor, algo que você valoriza e você coloca a sua energia e você deseja mais que tudo, isso já é uma idolatria. Você já está vivendo uma idolatria. Então a idolatria é aquilo que tira o lugar de Deus no seu coração. Há um lugar reservado no seu coração somente ao Senhor.
E quem está ocupando esse lugar no seu coração? A própria palavra idolatria, ela vem do grego ido, que quer dizer eu vejo. E latreo, que significa adoro, eu adoro. Então a idolatria é eu adoro aquilo que eu vejo. É o contrário da fé. Se a idolatria é você adora o que você vê, a fé diz o quê? É a certeza das coisas que se esperam, que não se veem, mas a convicção dos fatos. A fé eu não preciso ver. A fé eu não preciso tocar. A fé eu não preciso sentir. A fé eu só preciso crer. E dentro de mim, ter a convicção pela palavra. A certeza, eu creio que Deus está aqui nesse lugar. Eu não preciso ver. Mas Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, eu ali estarei. Quem sabe Ele me dá essa graça de um dia ver. Mas eu sei que Ele está aqui. E muitos já viram. Ele diz que Deus habita em meio aos louvores. Se há louvores nesse lugar, se há louvor nos seus lábios, no seu coração, Deus está contigo. Eu não preciso ver, nem sentir eu preciso, embora a gente sinta. Às vezes a presença de Deus é tão forte que parece que é algo palpável aqui neste lugar. E eu vejo o agir de Deus, Deus trabalhando, Deus operando, e eu fico triste quando Deus está trabalhando aqui, e muitos irmãos cegos espiritualmente ficam olhando, pensando, vendo outras coisas. Querido, abre os teus olhos para ver o agir de Deus aqui neste lugar. Não queira permanecer cego espiritualmente para sempre. Peça aí, Deus tem falado isso forte ao meu coração nesses dias, você não está percebendo? Querido, peça e ore, Senhor, abre os meus olhos espirituais, porque eu quero ver a tua glória. Eu quero sim estar atento ao que o Senhor está falando aos nossos corações nesse dia. Qual o interesse do seu coração? Em ouvir a palavra de Deus? Em ouvir a sua voz? Como está o teu coração? O teu coração tem um lugar especial. Quem está habitando nesse lugar especial? Se esse lugar especial do teu coração não estiver o Senhor, você está vivendo em idolatria. Ezequiel, capítulo 14. E o versículo 3. O profeta Ezequiel fala algo para nós nessa noite. E diz assim, Ezequiel 14, 3. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Olha isso. A Bíblia fala de ídolos do coração. Ídolos que estão dentro do seu coração. Esses homens levantaram ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Um tropeço. É um tropeço para ti. Enquanto o seu coração tiver esses ídolos. E de fato são levantados dentro dos nossos corações. Ídolos. Posições, lugares, coisas em que deveriam ser culpados pela palavra e pela presença do Senhor. Se o seu coração não for voltado para o Senhor, então haverá espaço para outras coisas ocupar o teu coração. Quando o nosso coração está cheio de Deus, Ele é o primeiro em tudo em nossas vidas, Ele é o que ocupa os nossos corações. Não há espaço para a idolatria. Não há espaço para outras coisas que somente podem ser preenchidas por aquele que é o Rei eterno e é o Príncipe da paz. E em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, isso é maravilhoso e eu quero que você anote isso, diz assim, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aleluia. Se o seu coração é totalmente dele, o Senhor, Ele vai te contemplar e Ele vai se mostrar forte para você. Os olhos dele passam por toda a terra. E Ele procura verdadeiros adoradores. O profeta aqui no Velho Testamento, ele já profetizou a mesma coisa que Jesus disse ali para aquela mulher samaritana, que Deus procura verdadeiros adoradores. Os olhos dele estão sobre toda a terra.
E ele procura aqueles cujo coração é totalmente dele. Um coração totalmente do Senhor. É um coração que se afasta dos ídolos, da idolatria, do lugar que pertence somente ao Senhor. O lugar de honra que pertence a Ele dentro do teu coração. Ele é o primeiro em tudo e deve ser colocado primeiro em nossas vidas. Quem está ocupando o primeiro lugar no teu coração? Sabe, você já parou para se perguntar? Porque Deus, ele provou a Abraão. Você lembra que Deus fez a prova a um velhinho chamado Abraão? Abraão era um velhinho, não podia ter filhos. Ele tinha um desejo de ter filho. E Deus conseguiu um milagre. Já na sua velhice, Abraão teve um filho. O nome dele era Isaque. E posso imaginar aquele casal de velhinhos com aquela criança, a alegria que eles tiveram. E Abraão, ele tinha um carinho especial por Isaque, muito grande, porque desde o início da história de Abraão, ele adotou um dos seus sobrinhos, que foi Ló. E quando Deus disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, ele pegou um dos seus sobrinhos, Ló, que era um filho, como se fosse um filho adotivo dele, e levou porque ele amava o Ló. Mas houve um tempo que Deus disse, separa, agora separa, Ló vai para um lado, você vai para o outro, e Abraão ficou na promessa aguardando, e anos se passavam, aquele casal de velhinhos esperando, aguardando, até que chegou o filho da promessa, e foi Isaque. E Deus, ele prova Abraão. Sabe qual foi a prova que Deus fez para Abraão? Ele disse, Abraão, suba neste monte e você vai me sacrificar o teu filho. Teu filho. Que prova, queridos. Você que é pai, você entende isso. Quando o Senhor te pedisse, olha, você vai me dar o teu filho. A coisa mais preciosa que você tem. Era o desejo, o sonho realizado de Abraão. O filho amado, o filho da velhice. Talvez Abraão dissesse, não, Senhor, a mim, mas não meu filho. Na verdade, Deus fazendo isso, ele já estava mostrando, era uma figura do próprio Deus que entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho. E nós entendemos o amor de Deus. Na verdade não entendemos, mas podemos imaginar assim, entender assim, na forma de ver o quão grande é o amor de Deus, de entregar o seu próprio filho. Eu jamais entregaria meu filho para ser morto por pecadores, mas Deus, ele prova o seu amor, entregando o seu próprio filho. E Deus, ele mostra isso na figura de Abraão, ali no Velho Testamento, que ele já iria fazer, e diz, Abraão, eu quero teu filho, entrega a mim como sacrifício. Deus estava provando a fé de Abraão, porque Abraão poderia dizer, não, Senhor, não vou te dar. Mas quando Abraão, ele sobe aquele monte, e ele leva o Isaque, ele coloca Isaque no altar, ele prepara tudo, e ele vai sim imolar e sacrificar aquele menino para o Senhor. E a Bíblia conta que quando Abraão levanta os braços para imolar aquele garoto, Deus segura as mãos dele e diz, Abraão, não precisa, você foi provado e você foi aprovado, aleluia. Abraão, ele deu o que ele tinha de mais precioso. Sabe, o amor de Abraão era tão grande pelo seu filho Isaque. Mas quando ele fez isso, ele provou que maior do que o amor dele por Isaque era o amor ao Senhor, aleluia. Era o amor ao Senhor. O amor que nós devemos ter ao Senhor, o temor que devemos ter ao Senhor. Tem que ser assim, querido. No nível de Abraão, que não negou o seu próprio filho. E como nós temos negado ao Senhor? Como nós temos negado ao Senhor? Deixando ídolos em nossos corações. Deixando outras coisas ocupar o lugar que é reservado do Senhor em nossos corações. E a idolatria causa cegueira. A idolatria, ela tira esse lugar especial. A idolatria deixa você cego. E eu direi alguns ídolos do coração aqui nesta noite. Para que, não para lhe acusar ou para te condenar, mas para que você enxergue e você peça misericórdia ao Senhor. O primeiro ídolo que nós identificamos, queridos, e esse é muito forte nos dias atuais e é uma fortaleza para muitas pessoas. A Bíblia conta que Maria, ela quebrou um vaso de alabastro cheio de óleo
ungido e perfumado nos pés do Senhor Jesus. E ela quebrou e adorou ao Senhor. Ela ungia o Senhor ali. E quando Maria fez isso, alguns homens levantaram e disseram: para que isso? Isso valia 300 denários, que exagero. Essa mulher podia ter pegado esse dinheiro e vendido, dado aos pobres. Na verdade, aqueles homens não estavam preocupados com os pobres. Eles estavam de olho no valor daquele perfume, que foi muito caro, 300 denários. Era um valor muito alto. E quando eles viram aquilo, para eles foi um desperdício, porque o ídolo daqueles homens era o dinheiro. E esse é um dos ídolos do coração do homem nesses dias, o dinheiro. Jesus diz: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e a Mamon, que é o Deus das riquezas, do dinheiro. Aquilo quando você deixa o seu coração ser dominado pelo dinheiro. Deixa o seu coração ser dominado por essas coisas. Você está colocando no seu coração o lugar que é adorar a Deus, o lugar que é de Deus. E você está dizendo: eu adoro ao dinheiro. Sabe, o dinheiro, ele é um ótimo servo para você, mas ele é um péssimo senhor. Se você deixar o dinheiro ser o teu senhor, ele vai te acabar cada vez mais, ele vai te consumir, ele vai te fazer um escravo. Mas se você entender que o dinheiro é para te servir, ele é uma ferramenta para te auxiliar, para te abençoar, e não o teu senhor, então você vai aprender a lidar com o dinheiro. O seu coração será somente voltado para o Senhor, para adorar o Senhor. Mas muitos estão adorando ao dinheiro. Esse lugar que ocupa o seu coração não jamais pode ser adoração ao dinheiro. Isso é uma fortaleza muito grande, ainda mais no mundo que vivemos, em que tudo gira por dinheiro. Os homens gananciosos, cheios de ganâncias pelo dinheiro. O dinheiro enche os olhos. E eu quero ensinar e trazer para você: o dinheiro não é o teu senhor, o dinheiro é o teu servo. Para você vencer essa idolatria, o amor ao dinheiro, que é um péssimo senhor na sua vida e no seu coração. Jesus e o Senhor nos ensina a prática de sempre ofertar. Quando nós ofertamos, nós estamos dizendo para o nosso coração: quem manda no meu coração é o Senhor, não é o dinheiro. Como é que eu venço a idolatria em meu coração? É sendo dizimista. Porque quando você é dizimista, você está dizendo: eu dou ao Senhor, não é o dinheiro que manda em minha vida. E é uma luta, eu sei que para muitos é uma luta, é um desafio, mas é uma oportunidade, um privilégio para você vencer isso na sua vida. Nós temos testemunhado isso, quando nós agimos por fé e damos ao Senhor, nós vencemos, nosso coração abre espaço para o Senhor e a avareza cai por terra. O amor ao dinheiro cai por terra. E Deus nos faz prosperar, mesmo que a gente não está voltado para essas coisas, mas Deus nos dá prosperidade, nos dá bênçãos, porque o nosso coração é dele. Nós não buscamos essas coisas, mas elas vêm em nossas vidas, quando o nosso coração é do Senhor e não dado ao dinheiro. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Amém, querido? Ore. Peça misericórdia ao Senhor nessa área na sua vida, e o Senhor vai te dar sabedoria e vai te fazer vencer. Muitos ídolos em nossos corações, às vezes é o dinheiro, e às vezes são nossas próprias vidas profissionais, nossas carreiras. O desejo de alcançar um sucesso é tão grande no seu coração que ocupa o lugar de Deus. Pessoas que idolatram, valorizam mais seus trabalhos, suas habilidades do que o próprio Deus. Onde a palavra do Senhor diz que inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste e dormir tarde, porque ao Senhor, aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Ao Senhor ele dá aos seus amados enquanto descansam. A Bíblia não está dizendo para você ser um preguiçoso, viver dormindo, não. Está dizendo para você trabalhar sim, mas descansar no Senhor, porque o seu sustento vem enquanto você descansa, enquanto você dorme. Amém? Glória a Deus. Quando você descansa, você está dizendo:
eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Você não fica ansioso, correndo para cima e para baixo, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o que vai ganhar, preocupado com o seu trabalho, com o seu sucesso. Descansa, entrega ao Senhor. O teu coração é dele, não da sua carreira, o seu sucesso, o que você está planejando. Deus vai te dar, Deus vai abrir as portas, vai te fazer prosperar. Mas não esquece que o primeiro lugar no teu coração é do Senhor. Amém. Muitos idolatram suas casas e não pode viver sem decorar a casa, sem comprar o último eletrodoméstico, o último aparelho. Estão sempre decorando, estão sempre buscando algo para comprar, para consumir. Não aguentam ficar uma semana sem comprar algo, porque idolatram as coisas materiais aqui nesta terra. E essa adoração às coisas materiais está ocupando o lugar de Deus. E eu pergunto, você está pegado às coisas aqui nessa terra? Sabe que quando você morrer, você não leva nada. Tudo aqui fica. E se você está pegado às coisas materiais, seus olhos estão aqui na terra, eu digo que no seu coração está sendo ocupado o lugar que pertence a Deus. E sabe uma coisa que está ocupando, e isso é muito grave, o lugar de Deus, em um lugar muito reservadinho ali em nossos corações, é o tal do celular. Onde é que está no seu coração o teu celular? Tem gente que, se for botar um trono no coração, o celular está em primeiro lugar. Você consegue viver um dia sem Deus? Você consegue viver um dia sem Deus? Não, né? Amém. Às vezes a gente esquece. Mas nós estamos vivendo um tempo, as pessoas estão tão apegadas ao aparelho celular, né? Você consegue viver, vou fazer uma pergunta aqui, você consegue viver um dia sem o seu celular? Seja sincero. Você é aquele que passou uma hora sem o celular, já começa a dar coceira, da agonia, cadê meu celular? Você é assim? Seja sincero com o teu coração, querido, onde é que está? Porque a gente hoje está vivendo um mundo que as pessoas estão robôs, estão zumbis, só no celular, meu Deus, e enchendo suas mentes, seu coração, e tome o celular da mão de uma pessoa, ela já fica nervosa. É só eu que estou percebendo aqui, os irmãos percebem isso também. Se você está assim, no teu coração, está ocupado um lugar que é para Deus, para adorar a Deus. E você está colocando o teu tesouro no teu celular, nas coisas materiais, uma coisa aqui da terra. Está ocupando o teu tempo, teu lugar de adoração, o lugar que você, a hora que você é para ouvir a palavra de Deus, você está pensando, mexendo no seu lugar, preocupado com as mensagens, com sua rede social, com sua foto, com sua curtida, com o que vai acontecer, mas a palavra de Deus está descendo do alto, Deus está falando e você não está recebendo. Porque no seu coração, você já deu espaço para as coisas do mundo. E não é só o celular. Às vezes no seu coração tem um trono de glória ali na sua televisão. Um trono, só falta os querubins voando assim, no seu Netflix, nas suas redes sociais. Como é que está seu coração? Qual o lugar de honra? É o celular, é a rede social, é Netflix? Ou será o jogo do futebol? Eita. Tem gente que fica mal. Meu time está tão ruim que eu já perdi que nem sinto mais. Mas tem gente que quando perde fica 3 dias sem falar com o irmão. Às vezes perdeu a vontade de louvar a Deus porque o time perdeu. Querido, isso é uma idolatria, viu? Preste atenção, homens. Onde é que está o teu coração, irmão? Se o lugar especial do teu coração não for o Senhor, a Ele, você está vivendo em idolatria. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Diga misericórdia, você me ajude. Aleluia. Quantos estão recebendo aqui nessa noite? Amém, queridos? Segura aí que eu vou apertar um pouco mais. Queridos, a Bíblia diz: onde está o teu tesouro?
aí estará o teu coração. Se o teu tesouro, se para você aquilo é valioso, é algo precioso, seu coração vai estar ali. O que é que tem valor para você? Teu coração está ali. Então, se você não valorizar a presença, a palavra de Deus, teu coração não vai estar na presença, não vai estar na palavra de Deus. Nós cantamos aqui, o que foi que a gente cantou? A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Não cante isso da boca para fora, querido, mas valorize a presença de Deus. Jesus contou certa vez que um homem, ele encontrou um tesouro em um terreno. E quando ele encontrou um tesouro naquele terreno, ele disse que foi, vendeu tudo que tinha, transbordante de alegria, deixou tudo que tinha e foi e comprou o terreno, porque ele encontrou um tesouro. A palavra de Deus é um tesouro para você? A presença de Deus é um tesouro para você? A vida com Deus é um tesouro para você? Se é um tesouro, seu coração vai estar nela. Mas se você valoriza as coisas do mundo mais do que a Deus, o seu coração está propenso a ser um coração idólatra. Tem gente que adora políticos, morre por políticos, mas defende mais a políticos e ideias políticas do que a próprio Deus. E o político, ele fala, ele mente, ele distorce a palavra, mas a pessoa que é até crente, o coração dela está tão cego, tão idólatra aquilo, que é mesmo o homem falando contrário à palavra de Deus, ele defende, ele não diz assim, quando a sua regra de fé, de conduta, tem que ser a palavra de Deus. Senão você está vivendo em idolatria. Tem gente que é tão idólatra, tão cego, que está defendendo as suas ideologias. São as suas ideias. Defende as suas ideias como algo ferrenho. É o certo, minha ideia. E ela se acha tão superior aos outros porque ela defende aquela ideia. Sabe, nós somos aqui uma igreja da linha batista, pelo nosso costume, pelo que aprendemos. Mas tem irmãos abençoados que são da Assembleia, presbiteriano. Tem irmãos que seguem a doutrina de Calvino. E eu perguntei, é uma benção ser isso? É benção. Mas quando você acha que isso é ser superior a teu irmão que é da Assembleia, ou teu irmão que é de outra igreja, seja qual for a placa, você está sendo um orgulhoso. Existem aqueles que defendem a sua teologia. Eu defendo a minha teologia é reformada, é a melhor de todas, e eles acham superior. Isso nada mais é que orgulho. Não estou dizendo nenhuma dessas que é errado, tá, irmão? Pelo contrário, eu admiro todas, eu estudo todas. Nós aqui somos da tendência da linha mais batista. Amém. Mas amo os irmãos, eu frequentei a igreja presbiteriana lá na Paraíba. Eu fui criado na Assembleia de Deus com meus pais. E é bom que eu conheço assim, um pouco de cada igreja. E eu amo a todos. E não digo que a nossa igreja é melhor do que ninguém. Estaremos todos juntos lá no céu glorificando ao Senhor. Aleluia. Mas aquele que se levanta para dizer, a minha igreja que é certa, a minha igreja que vai para o céu, a sua está errada, e fica com aquela discussão que não leva a lugar nenhum, na verdade esse já é um coração orgulhoso, está adorando, não a Deus, mas a sua teologia. O lugar no seu coração é da sua teologia, é da sua ideologia, é das suas ideias que você aprendeu lá e não sei aonde, ou o lugar no seu coração é do Senhor e da palavra de Deus. Mas eu não concordo com isso, eu não concordo com a palavra de Deus. Então o seu coração não está a palavra de Deus, o seu coração está com as suas ideias, suas ideologias, sua teologia que você criou, que você ouviu. Os falsos mestres estão lhe ensinando, pessoas falsas estão te ensinando e você está absorvendo isso, porque o seu coração não está na palavra de Deus. Essa é a verdade no seu coração. O problema é que o idólatra ele não enxerga isso, porque ele está cego. O problema é que o idólatra ele tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. É preciso oração, quebrantamento, arrependimento, para que os olhos e a cegueira caiam por terra. Quantos estão cegos? Porque estão adorando mais as suas ideias, as suas ideologias, suas teologias, do que a palavra de Deus. Esses estão cegos. É papel da igreja orar por eles, para que caiam as vendas. Onde está o teu tesouro, querido? Aí estará o teu coração. Qual o lugar
no teu coração que Deus está ocupando? Será um lugar de honra? Será um lugar de glória, um lugar reservado? Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. Jesus deve estar em primeiro lugar em nossos corações. Se ele não for o primeiro, então não é nada. É 1 ou 0. É 100% ou nada. Se ele não for o primeiro, ele também não quer ser o segundo. Porque Deus, ele se mostra forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu quero nessa noite que você seja sincero com o teu coração. E diante de tudo isso que nós falamos aqui, que você faça uma oração, dizendo de todo o coração, se você deseja isso, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor ocupe o primeiro lugar na minha vida e meu coração. Existem muitas coisas que estão tentando roubar a atenção que eu dou ao Senhor. Existem muitos ídolos que estão em meu coração, mas nessa noite, Senhor, eu quero entregar o meu coração a Ti e dizer: Tu és o primeiro, o único em minha vida. Aleluia. Se você tem coragem de fazer essa oração, seja sincero e fique de pé em nome de Jesus, que a gente vai orar.